Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E hoje eu vim trazer para vocês uma resenha do livro Terra Amaldiçoada, do autor brasileiro Douglas Lobo. Se você gosta de conteúdo de livros, séries e psicanálise, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente começa o vídeo depois da vinheta. Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Esse livro eu me senti como se eu tivesse sentada de novo escutando as histórias que o meu avô contava sobre as fazendas. E é um livro que me trouxe demais uma sensação de nostalgia, mesmo sendo um livro de terror, porque a minha família tinha muito hábito de contar história de lobisomem, de mula sem cabeça, de tudo que tinha de sobrenatural que eles encontravam pelos matos afora, e esse livro me trouxe realmente essa sensação. O livro Terra Amaldiçoada vai nos contar a história do Fabrício, que é um homem que está voltando para a cidade natal dele, no interior, porque ele foi tentar a vida dele em São Paulo, mas acabou não dando certo, ele acabou sendo mandado embora por conta de uma crise, mas ele guardou um dinheiro na poupança para poder se manter e ele volta para essa cidadezinha no sítio da família para passar pelo menos de 2 a 3 semanas lá. E ele coloca isso na cabeça, de que ele vai para passar apenas esse período. Quando ele chega ali no sítio da família, ele acaba sendo confrontado com tudo que ele já tinha lidado durante a sua infância e adolescência, que são os fazendeiros, as pessoas falando sobre o sem terra, as pessoas falando sobre o indígena, o irmão dele tentando convencer ele a ficar na fazenda, a mãe dele tentando convencer ele a ficar na fazenda, mas ele deixa muito bem claro, porque a gente vê os pensamentos dele no livro, de que ele quer ficar ali muito pouco tempo e já quer voltar para a cidade porque ele não gosta daquele lugar. A gente vai sendo apresentado a vários personagens ao longo desse livro, e são personagens muito caricatos para quem é brasileiro, e é isso que eu achei interessante. Então a gente tem o Zé das Carnes, que é o dono de um matadouro na região, que também tem outras fazendas. A gente tem os fazendeiros locais, um que vende leite, um que vende carne. Então a gente vê toda aquela questão realmente de sítio no Brasil, e toda a ambientação, ela é muito brasileira. Esse é um livro escrito por um autor brasileiro. Então a gente tem o Fabrício, o Getúlio, a Isabela, são nomes brasileiros, são personagens com características do Brasil. E você vai entrando dentro dessa história. A ambientação da fazenda, por ser um bioma brasileiro, é interessante porque você consegue imaginar muito melhor do que muitas vezes a gente vê lendo livros que se passam em outros países. Isso é muito interessante. Então o Fabrício, ele volta para esse lugar, ele acaba já sendo confrontado com essas questões que ele tenta fugir. O pai dele não está mais vivo e depois a gente vai descobrir o porquê, mas começam a acontecer crimes sem explicação nessa pequena cidadezinha. Num primeiro momento, a gente não sabe o que está acontecendo, quem está cometendo esses crimes, mas são crimes bárbaros que estão acontecendo contra fazendeiros. E é ali que o livro vem trazer uma problemática, porque esses crimes acabam sendo atribuídos tanto aos movimentos sem terra que estão ali na região, ou a alguns indígenas que ainda estavam na região, na verdade, um indígena que estava na região. O que é interessante? Esse solo onde essa fazenda se encontra era território indígena antes, mas acabou ocorrendo um massacre indígena, e eu não vou falar muito sobre isso para não dar spoiler para vocês, e aí essa terra acabou sendo tomada por essas outras pessoas, que a gente sabe que é isso que aconteceu ao longo da história do Brasil. Em quase todas as terras que nós temos hoje em dia eram territórios indígenas que foram realmente tomados à força e muitas vezes com uma violência desproporcional. O que eu achei interessante? A gente às vezes vê muitos vídeos e filmes e histórias americanas que falam sobre cemitérios indígenas. Se a gente pega filmes como, por exemplo, o Poltergeist, é muito falado nos Estados Unidos de que a terra onde eram formados os cemitérios indígenas e depois foram colonizados são terras que ficaram amaldiçoadas. Mas eu não vejo aqui no Brasil tantas histórias ligadas a isso. É como se a gente assim esquecesse que o território sagrado indígena também tem um peso espiritual, assim como acontece em outros países. E esse livro, ele resgata essa possibilidade de que uma terra que antes era indígena e que foi tomada à força pode sim se tornar uma terra amaldiçoada. Eu não vou falar muito mais sobre a obra para que não tenha spoiler, porque tudo acaba sendo muito fechadinho. Se eu falar alguma coisa, vocês vão descobrir. Mas existem sim elementos mitológicos brasileiros muito fortes dentro dessa obra. Realmente, se você teve uma família que contava histórias de terror, você vai se sentir de novo escutando as histórias dos seus avós, porque todo o clima acaba te projetando para isso. Inclusive, eu tava lendo esse livro de madrugada e na minha janela, eu vou deixar até pra vocês aqui no vídeo, a minha janela tem uma árvore com uma copa muito fechada do meu quarto.
e eu tava lendo no Kindle pra não acordar meu esposo, e tava tudo muito escuro. Gente, eu me senti realmente muito observada. Teve um momento que eu falei, meu Deus, tem alguma coisa me olhando ali naquela árvore. E é isso que é legal, porque se o livro consegue te levar pra dentro dele dessa forma que você se assuste, é porque ele foi muito bem escrito. E isso é uma coisa que eu queria falar pra vocês. A escrita desse livro te prende demais. É um autor que eu não sei se esse é o primeiro livro dele, mas a escrita dele é muito boa. Ele te prende do começo ao fim. Eu li esse livro em 2 dias, eu só li à noite. Então, assim, foi questão de 4 horas eu tinha lido o livro todo. Ele é um livro muito interessante, a narrativa é fácil. Se você quer se aventurar nesse gênero de terror brasileiro, eu indico demais o Terra Amaldiçoada pra você. Só que tem algumas coisas que eu não gostei muito, que eu sempre falo também nas resenhas. Uma das coisas foi o fato do final não ter sido tão bem fechado como eu imaginei. Existem explicações no final, mas eu achei que as explicações poderiam ter sido mais completas. Mas essa é uma opinião pessoal minha. Eu acho que poderia ter sido mais bem amarrado. E aí, 50 páginas a mais de livro teriam feito a história ficar mais bem amarradinha, ter algumas coisas que a gente entender um pouco melhor. Eu acho que faltou um pouco falar sobre o problema, o porquê que estava acontecendo aqueles crimes, sabe? Eu acho que o porquê não ficou tão explícito e isso me incomodou um pouco. E além disso, também me incomodou, existem alguns gatilhos de ordem de abuso do tipo S, e eu não gostei muito da forma que o autor descreve essas cenas. Eu não sei se é porque ele é um homem, eu sou uma mulher, e a minha perspectiva acho que acaba sendo mais emocional e mais visceral em relação a isso, mas eu também não gostei muito dessa parte da escrita. Mas no mais, é um livro muito bom, um livro que eu indico pra vocês, de terror brasileiro, e realmente ele fez eu ter muita vontade de ler terror mais vinculado às coisas que são nacionais. Inclusive, já baixei mais 2 no Kindle Unlimited, que são sobre terror relacionados a coisas nacionais, a igrejas nacionais. E eu achei muito interessante essa premissa, e pra mim foi muito legal, porque eu senti uma certa familiaridade, por eu já estar acostumada a escutar os meus avós contando histórias parecidas com essa. Então eu indico pra vocês essa obra se vocês gostam do terror. Se você tem algum livro que você gostaria que eu lesse, eu peço que você deixe aqui embaixo nos comentários, que vai ser um prazer pra mim ler e trazer resenha pra vocês. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, assim você vai ser notificado toda vez que tiver vídeo novo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!